Olá, muito boa noite! Papo que Empodera está no ar. Em mais um bate-papo que não é novidade, que eleva e empodera demais a sua madrugada de sexta-feira aqui na tela da TV Com. Muito boa noite para você que já sabe que o nosso encontro é sempre aqui à 00:30. Gente, não é novidade para ninguém que meus convidados e convidadas sempre entregam muito e têm história para contar. E hoje, especificamente, eu recebo aqui nos bastidores da TV Com e na tela para você que está em casa, Johnny Soares, e com uma curiosidade muito importante, temos um jornalista aqui. Temos. Muito boa noite e prazer te receber, Johnny Soares. Eu que agradeço o convite, Alicia, né? Tu que é Soares também, como eu. Então, quero dizer que é muito importante estar aqui falando um pouquinho da história, de tudo que eu vivi aqui contigo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Tu sabe que a gente sempre conversa, não é novidade, né? Que a gente debate aqui nos bastidores. Debate não, a gente conversa, né? Antes do gravando, a gente tá aqui atrás. E eu comentei com o Johnny que ele é o primeiro convidado oficialmente jornalista, né? Sim. Eu tenho alguns amigos, né, do meio, mas por correrias de trabalho eu não consegui recebê-los. Nenhum aqui, então é um prazer receber todos os meus convidados, mas fico muito legal, muito contente de receber uma pessoa que futuramente será oficialmente, né, meu colega de profissão. Amém, amém. A profissão é algo que me orgulha muito. Não faria outra coisa no seu jornalismo, né? E foi uma experiência muito bacana. Eu quero te contar como é que ela foi aqui. Os teus telespectadores também. Exatamente. Mas, Johnny, vamos começar falando, né, de empoderamento, porque tu está no Papo que Empodera. Sim. E eu quero que tu me cite, né? Na realidade, me cite não. Eu quero te fazer a pergunta que ninguém que tá aí escapa. Tá. O que significa ser uma pessoa empoderada pra ti? Uma pessoa empoderada, ela tem uma vontade, ela tem aquele gás, aquela, né, de fazer a diferença, de fazer mais e acho que cada vez mais as pessoas têm que estar com esse empoderamento, né? E com essa vontade, essa garra de fazer mais. Empoderamento é uma palavra que... Não é uma palavra, eu não digo que é nova, mas é um termo que tá se enfatizando muito agora há pouco, né? De 3, 4 anos pra cá, né? E as pessoas às vezes não sabem muito o que significa ser uma pessoa empoderada, Sim. né? E ligam muito... Aquela coisa que vem de dentro, né? Não, Aquela coisa que... exatamente, mas ligam muito o Johnny é fortão, não, ele é... Mas geralmente o empoderamento lida muito a mulher, né? Sim, isso aí. A mulher, ela é tão bonita, ela é uma mulher empoderada. E não tem nada a ver com isso, né? O empoderamento tem muitas camadas, né? Antes da questão de beleza, do superficial. E Johnny, agora seguindo nesse gancho, eu quero que tu me cite 3 pessoas empoderadas do âmbito, da área e do setor que tu quiser. Puxa vida, pessoas empoderadas. Eu acho que a Paula, a nossa ex-prefeita, é uma mulher empoderada, a primeira prefeita eleita, né, em primeiro turno da história. Eu vejo a irmã Sunta, né, que é uma pessoa, né, que ela tem a cura, né, que ela vê nas ervas a questão de poder ajudar as pessoas, então ela é outra pessoa que eu acho empoderada. E a terceira pessoa, vamos ver aqui, quem? A Alicia Soares, uma pessoa empoderada. Gente, muito obrigado. E tu sabe que não é a primeira vez que eu recebo esse... Não sei se eles estão fazendo isso porque eles estão sentados aqui e estão puxando. Não sei se estão... Mas eu vou querer saber. Muito obrigada. A recíproca é muito verdadeira. E tu sabe que curioso tu falar da irmã Sunta, né? Eu não conheço muito, mas os meus pais são muito fiéis a ela, né? A minha mãe, ela trabalhou com a irmã Sunta há muito tempo, né? Minha mãe é professora de massoterapia, né? Tá. Antes dela ser acometida por um AVC, enfim, quando ela estava bem, Sim. ela trabalhou lá, ela deu curso de massoterapia, então a gente pôde acompanhar de perto o trabalho que a irmã fazia, né? A cura de pacientes oncológicos, que às vezes eles não têm para onde correr, né? Na rede de saúde, não tem um acolhimento, lá na irmã Sunta ela te atende, ela te cura, e assim, ó, é um baita trabalho, assim, ó, que é único. E é importante a gente falar, né, contextualizar para o pessoal que nos assiste aqui na TV Com, que ela é uma espécie de curandeira, podemos dizer assim? Ela é uma freira, né, que ela foi criada com os índios, né, então ela teve toda o contato com as ervas e o quanto as ervas elas podem curar, né. Perfeito. E ela faz homeopatias também.
Então, às vezes, tem pessoas que estão desiludidas, né, que os médicos enganaram e ali encontram nela uma alternativa para conseguir curar a doença, ficar mais tempo vivo, ter uma qualidade de vida melhor, né? Perfeito. Então, é muito importante, quem não conhece, eu sempre digo, né, que vá na Casa do Caminho, vá conhecer, que ela faz um trabalho brilhante, principalmente agora nessa época de inverno, Alice, que tem o xarope da irmã, que é muito famoso e que realmente faz um baita efeito. Tu sabe que nem era esse o nosso roteiro aqui do assunto, mas é muito legal tu falar da irmã Sunta, que é uma pessoa que a gente vê que faz muito bem e nunca tinha sido citada aqui. Sim. E foi bacana tu falar. Perfeito, né? O Johnny já deixou aí o convite para quem não conhece, ir conhecer. E também as redes sociais do Johnny estão à disposição para quem ficou curioso. Johnny Soares 45, segue lá. Perfeito, mas vai ser bem divulgado nas nossas redes, o pessoal vai conhecer. Johnny, tu é jornalista, começamos já falando, né? Tu começou a tua graduação em 2010, concluiu ela em 2014, né? E eu quero que tu fale um pouco dessa experiência, tu já começou ali enfatizando que tu não escolheria outra profissão. Fala um pouco sobre essa profissão e eu já posso te dizer, um pouco também por experiência, que é uma profissão muito ampla, né? Demais. Uma profissão que ela te abre várias vertentes. Mas eu quero que tu fale sobre isso, a palavra é tua. Bom, eu tive contato, né, com a comunicação, porque antes, né, durante a escola, eu estudei sempre lá no Arco-Íris, e lá era um pouco tímido, entre primeira e quarta série ali, era um pouco envergonhado, e não me imaginava fazendo jornalismo. Aí tinha um programa da Católica, que era o Chegue Mais Perto, e a minha prima estudava no Veiga, né, e ela disse, Johnny, vai ter um projeto da Católica, e eu quero te indicar para tu ir comigo, que o que acontece, todos os alunos, né, que iam prestar vestibular, eles podiam ir nos cursos e no final ainda ganhava, tu imagina, ganhava a inscrição, não tinha que pagar, para lá que eu vou. Aí, quando eu cheguei a gente passou por todos os cursos, né, fomos ali no, que tem no... hoje é na Barroso, tá? Mas a gente foi ali no da Católica da Central. Tá, tu concluiu a tua graduação. Foi toda na rede municipal, rede pública. Ah, na UFPM, então. Não, a minha... Na época? Isso, ensino médio fundamental foi na rede pública e na Católica eu fui bolsista lá, pelo ProUni. Não, me enfatizo mais a questão do jornalismo. Isso, foi na UCPEL. E aí, quando eu pisei lá no jornalismo, na TV mesmo, eu fiquei, que legal isso aqui. Aí eu fiz o vestibular, passei e entrei no jornalismo, né? E lá na Católica a gente tinha a oportunidade de botar a mão na massa mesmo, né? De conseguir ver de perto a profissão. E isso é uma coisa muito importante, né? E naquela época eu me envolvi em tudo. Eu entrava para a faculdade às 8 da manhã e às 11 da noite. Então, manhã e tarde eu fazia os estágios e à noite era o curso, né? Então, foi uma experiência muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ter passado. E o jornalismo me abriu, né, outros horizontes, né? Porque é uma profissão, como tu falaste, ela é muito ampla, né? Então, eu gostei muito da experiência e não faria outra coisa, porque o jornalista, nós contamos histórias, né? A gente conta história todo dia. E aí, que me levou para a política, né? Justamente é isso, que o jornalista, nós denunciamos um problema hoje, amanhã a gente denunciava outro, a gente falava de uma dificuldade numa UBS, e tudo sempre esbarrava numa autoridade, ou eu tinha que ouvir um prefeito, ou tinha que ouvir um vereador. Então, ali eu comecei a ver o quanto a política, ela impacta nas nossas vidas, né? Mas o jornalismo que me abriu aí para essa caminhada. Perfeito. E agora até quero te questionar, né, que é muito falado, não digo que é muito falado, mas a gente escuta falar muito assim essas questões, que um jornalista, óbvio, ele precisa da graduação para ter a técnica, mas tu pode ou não, eu quero que tu diga, que tu responda, ser considerado um jornalista ou até assumir, né? Óbvio que a gente sabe que dificilmente uma pessoa que não tem a graduação vá sentar numa bancada de jornal, por exemplo. Ou ali, né, na questão do tempo, clima-tempo, essas questões, não, porque exige. Mas uma pessoa comunicadora, ela pode assumir um âmbito profissional, né, sendo considerada jornalista? Naquele momento, quando passou a lei, porque teve uma mudança de lei bem nesse período no qual eu estava me formando e indo para o mercado, né? Eu era muito contra isso. Eu falava, poxa, a gente passa aqui 4 anos. Que é injusto, né? A gente se dedica, a gente aprende e acaba com uma pessoa que não passou por isso
tem o mesmo diploma que nós temos, ou vai disputar lá na na frente, realidade, né? não- O diploma não tem, né? Não é o Mas diploma, mas talvez é o currículo. Isso, ele pode disputar uma vaga de Perfeito, igual para igual. Perfeito. Mas hoje, Alicia, nos dias atuais, né, a gente vê que a profissão ela mudou muito. Hoje, a gente estava falando aqui antes de começar, hoje o jornalista ele pega o celular, ele se grava, ele edita, e a comunicação ela mudou muito, né? Mas hoje eu acho que não tem mais tantas barreiras, tá? Mas eu ainda acho que quando tu passa pela graduação, tu passa pela faculdade, tu consegue ter um olhar, né, mais apurado, tu consegue desenvolver a profissão melhor. Nada contra quem não tem também, que também pode ser um bom profissional, né? Mas Eu acho, vou pegar um pouco da bola aqui pro meu lado, Sim. né? Eu acho que, em primeiro momento, começa pela técnica, né? Eu acho que por qualquer profissão que seja, por mais bagagem, experiência que tu tenha, tu só vai ter a técnica se tu passar pela graduação. Isso é um ponto, né? E eu acho que quando tu te refere aos tempos mudaram, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil tu te comunicar. Lógico, Então eu celular acho que abre. talvez a credibilidade de um jornalista que estudou se perca um pouco por causa disso, né? E aí eu acho que é nisso que eu coloco a tua fala. Mas eu também acho que é importante o estudo em todo não só para um jornalista, né? Eu acho que em qualquer âmbito é importante. E também é enriquecedor, né? Como tu falou, ali na Católica a gente tem várias vertentes. Na Sim. tua época mesmo existia A Folha da Princesa, tinha o Jornal Pescador, tinha a TV Não, Cepel. e a TV Católica, não Isso, tinha? a TV Cepel. Exatamente. E onde eu comecei, né? Onde eu Exato. foi o meu primeiro E é estágio. uma coisa que uma pessoa só vai conseguir ter acesso se fizer a graduação, né? E tu aprende errando, né? Exato. Não tem como, é na vida, né? Exato. Tudo que tu erra, depois tu volta melhor. Exato. E na faculdade é isso, porque tu estás ali justamente para tu aprender como é que se faz, praticar, errar e ir fazendo melhor a cada dia. E é importante também tu estar aqui, porque eu já ouvi também, e deixo claro aqui, pra quem nos acompanha nesta madrugada de sexta-feira aqui na tela da TV Com, que eu ainda não sou, né, uma jornalista de formação, Sim. graduada, mas já posso me considerar uma futura, porque Claro. se Deus quiser, em breve serei oficialmente colega do Johnny. Mas eu já ouvi dizer, né, não pessoas próximas a mim, mas já ouvi assim na TV, assim, alguma coisa de pessoas que trabalham no jornalismo do entretenimento, ligado à fofoca, que quando fala, tu tem a faculdade? Ai, tenho, infelizmente. Talvez seja muito por isso que tu tá falando, Pois é, claro. pela falta de credibilidade, né? Isso aí. Mas são ossos do ofício e também eu te coloco novamente na questão que é um ofício, né, uma graduação muito ampla. Tu mesmo já migrou pro lado da política. Exatamente. E é um lado que vai te render, podemos dizer que pro resto da vida, porque é um lado que não vai, um campo que não vai fechar, né? Mas aí pode existir, vamos supor, a Alicia, que é uma jornalista que não gosta desse âmbito, né? Porque a gente fala muito também de, pra assumir uma bancada de jornal, uma coisa assim, tu precisa ter a graduação. Tem gente que não gosta. Sim. Né? Tem gente que tu vê que é formado e não gosta. Eu mesmo já sou uma pessoa que não é que eu gosto, mas eu me vejo. Não sei se numa bancada de jornal, mas eu me vejo num programa mais sério, numa coisa assim. Porque o Papo que Empodera hoje, na atualidade, eu ligo muito ao entretenimento. Sim. Ele é um programa que falamos sério, falamos de empoderamento, mas ligo, né? Mas eu me vejo, né? Mas aí vai de cada pessoa, cada colega, né? Tem um estilo, né? Cada estilo. Perfeito, Johnny. E agora vamos falar que o Johnny, em 2020, foi vereador da cidade de Pelotas, eleito com 1.270 votos pelo partido PSDB, tá certo? Exatamente, isso aí. E aí eu quero que tu fale sobre essa experiência, né? E quero que tu fale também como que um vereador, né, em seu mandato, que dura 4 anos, né, ele pode contribuir pela cidade. Sim, bom, a história que me leva pra política, ela começa um pouquinho antes, eu vou tentar ir cortando, tá? A minha mãe, ela, além de massoterapeuta, ela era cabeleireira, ela fazia unha, então ela tinha aí toda essa... ela lidava com a beleza da mulher, né? E ela atendia uma esposa de um então candidato a vereador. E um dia, conversando com ela ali, dizia, olha, o meu esposo precisa de alguém para mexer num tal de Facebook que tá surgindo aí e tal, mas ele quer um jornalista e tal. E aí, então, a minha mãe chega em casa e fala, Johnny, apareceu uma oportunidade, era época de campanha, para tu trabalhar, então, com esse tão candidato, que ele quer alguém do jornalismo, e vai lá conversar com ele e ver se tu te acerta. Estive lá, conversamos, acertamos,
e fui para a campanha. Só que, para mim embarcar na campanha, eu tinha que sair de todos os meus estágios. E aí aquela dúvida, né? Agora eu tô aqui, tô bem na TV, o que eu faço? Conversei com Antônio Eberlei, com o Jairo Sanguiné, né? O Jairo era o coordenador do curso. Ele disse, Johnny, não sei se vale a pena tu sair, né? Tu tá indo tão bem aqui na TV, tu tá em todos os estágios, né? No momento que tu sai, vai ser um pouco difícil a gente te encaixar de novo. E eu, como eu gosto de desafios, né, Alice, eu falei, vou sair e vou trabalhar nessa campanha. E foi muito importante, porque eu fui em lugares que eu nunca tinha ido, né? Eu sempre falo, né, que o bichinho da política te morde e é uma cachaça, tu não consegue mais sair. Então fui para a campanha, fui de corpo e alma, né? Gostei muito, né, de todo aquele... Né, de tudo que envolve a campanha, porque a pessoa fala, é bandeiraço, é jingle, mas não, é muito uma proposta, é um projeto, é o que tu quer para o futuro. O vereador acabou que ele empatou com a então Zilda Bickley, né, a vereadora, e ele ganhou por idade. Então, tu olhando para as fotos, tu diz, olha, a Zilda é mais velha que ele, então perdeu o mandato. E aí, então, meu irmão diz, Johnny, não, ele é mais velho que a Zilda, ele ganhou o mandato. Aí eu fui, eu fui para a TV Câmara, fui estagiar lá, e a TV Câmara ela foi muito importante para mim, porque eu acompanhava os 21 vereadores nas pautas, né? Eu ia num dia com vereadores do PT, no outro vereadores do PSDB, outro vereadores do então DEM, né? Então eu tinha um círculo com todos os vereadores e ali eu fui vendo, por esse lado é legal, por esse lado é legal, mas eu nunca imaginava em ser candidato, em me colocar à disposição. Eu só gostava muito de estar ali tentando ajudar as pessoas, tentando... Até porque também era uma forma de tu aprender também, né? Muito, muito. E quando eu chego à TV Câmara, né, eu pensava, não, eu quero ser assessor de vereador, eu quero ser assessor de imprensa, que é isso aqui que eu gosto de fazer. Muito bem, me formei em jornalismo, né, em 2014, ano da Copa. Ele, então, me convida para ser assessor de bancada, assessor dentro do gabinete dele. Quando eu chego a ser assessor dele, eu já tinha a experiência de ter trabalhado com tantos outros. Cheguei cheio de ideias. Olha, vereador, vamos fazer assim. Ele lidava muito com o público idoso, né? Um público que eu também tenho o maior respeito, a maior admiração. E ele era o presidente, ele ainda é da Associação dos Aposentados, o vereador Salvador Ribeiro, né? Que foi quem me abriu as portas, quem me permitiu entrar na política. E, então... começamos a trabalhar, fiquei lá por um ano e pouco, e quando eu chego ao gabinete dele, eu chego com muitas ideias e às vezes ele não concordava, o Johnny acho que não era uma boa, eu queria fazer. Então a gente acabou tendo alguns desacordos, tá? Na política a gente consegue muitos contatos, né? Então quando ele ia, por exemplo, conversar com o prefeito Eduardo, que era o da época, tinha certos assuntos que eles conversavam sem ninguém, né? Enfim... E eu, nesse momento, eu ia então para o gabinete da vice-prefeita Paula conversar com ela, que eu me dava muito bem com a assessoria dela toda. Então, nos conhecemos... Isso em que ano? 2013. Eu virei assessor em 2014, tá? Em 15, eu acabei que ele acabou que me exonerou, não deu certo. Mas eu fiquei com essa amizade com a vice-prefeita. Ela disse, Johnny, eu tô vindo para prefeita nessa eleição. Eu queria muito que tu concorresse pela juventude. Eu pensei, concorrer agora? Falei, Porque assim, né, Alice, a campanha, tu tem que ter recurso, né, não? É muito complicado tu ir na guerra, tu ir na dificuldade sem ter uma estrutura de campanha. Eu não tinha, imagina, eu tinha 24 anos, né? E 25. E aí, pensei, vou me candidatar, não vou, fui para minha primeira campanha, né? Com os 3 S's, né? Sola de sapatos, santinho e saliva para pedir o voto. E vontade. E naquela eleição eu consegui 888 votos, né? De cara, assim, né? Quase 1000 votos. Tu imaginas, né? Na legislatura anterior eu era estagiário. Na legislatura seguinte eu já era suplente, fui diplomado junto com eles. Então o vereador que eu trabalhava estava na minha frente e atrás estava eu ali já sendo diplomado. Não me elegi, como eu falei, terceiro suplente, e eu recebi um convite da prefeita eleita, então, Paula, no primeiro turno, para me integrar a equipe de patrulhamento e ensabramento dos serviços urbanos. E então fui para o desafio. Naquela eleição, o Daniel da TV e o Viana foram eleitos deputados federal e estadual. Eu, de terceiro suplente, passei a primeiro. Assumi várias vezes na Câmara, né, vários momentos difíceis, né, tive posição e... Ela, então, me chama para mim participar do gabinete dela na ouvidoria da prefeitura, que foi uma experiência a qual eu tenho o maior orgulho de ter passado.
porque eu tinha uma experiência no legislativo, né, que o legislativo é aquele que formula leis, que fiscaliza, e no executivo como a coisa acontece, porque às vezes a gente pensa, não aconteceu porque não fizeram, é que tem um rito burocrático, né, a prefeitura, né, já naquele momento tinha algumas questões financeiras difíceis, então lá na ouvidoria eu pude ampliar o conhecimento, né, de como funciona o executivo. Naquela eleição, então, eu consegui os meus 1.270 votos que me levaram, né, para a Câmara de Vereadores. Fui vereador mais jovem, né, que eu tenho maior orgulho. Atualmente, tu tem quantos anos? Eu tenho 35, mas depois dos 30 eu deixei de contar. Eu tenho 30 há muito tempo. Mas, inclusive, não parece, isso é no último programa, né, anterior ao Johnny, recebemos Gui do CNR também, que tem 45 anos, e não parece, vocês estão, acho que vocês estão dormindo, o travesseiro de vocês tá informal. Quando eu chegar nos 30, eu vou querer esse travesseiro pra mim. Tá, Johnny, e aí, então, quando tu foi eleito vereador de Pelotas em 2025, tu tinha, 2020, Assumi tu tinha... em 2021, eu tinha 31 anos. 31 anos. Então eu chego ao mandato, né? E quando a gente chega, tu quer fazer a diferença, claro, tu quer, né? Tu entra com o pé na porta. E ali eu pude perceber que não é tão fácil assim, porque tem toda uma questão burocrática, né? O meu primeiro projeto que eu implemento, que eu busco implementar, é o Tem Saída, Alicia. Durante a pandemia a gente percebeu que o número de casos de violência contra a mulher cresceu muito, porque estava o marido em casa com a esposa, né? O filho. E o número de agressão cresceu muito, muito, muito. Eu falava, olha, eu como vereador eu tenho que propor alguma coisa aqui para tentar modificar isso. Então, tentei trazer para cá o Tem Saída, né, que ele visa o quê? Dar uma vaga de emprego, porque também foi detectado, né, que um dos motivos, são vários motivos, tá, que faz uma mulher ficar com o marido agressor. Mas a dependência financeira é um ponto central, porque esse relacionamento abusivo, né, ele não permite que ela trabalhe, ele não permite que ela tenha contato com a família. Então, pensamos em atacar nisso, né? Vamos dar uma vaga de emprego, né, para essa mulher conseguir ter pelo menos um ambiente favorável, né, sem depender, para conseguir se desvincular desse agressor. Então, esse foi minha primeira bandeira que eu tentei implementar. Conversamos, né, com a juíza Michele Soares, então a Paola, que era do Centro de Referência da Mulher, nos ajudou bastante. E a delegada Lisiane Matarredona, a delegada Márcia também foi grande parceira. E naquele momento a gente não conseguia avançar porque me era alegado pela prefeitura, né, que não tinha como dar um benefício para essa mulher que sofre violência, dessa vaga de emprego no poder público, porque havia concurso ou contrato e era muito complicado viabilizar isso. Mas eu não desisti. Segui lutando, segui correndo atrás, e a gente achou uma brecha que Porto Alegre implementou, que é o selo da empresa amiga da mulher. Que a empresa que quer ter esse selo, ela tem que ter uma série de normativas, né? E onde está embutido permitir uma vaga de emprego para a mulher. Não colocamos no projeto a quantidade, 3%, 5%. A gente colocou, pelo tamanho da empresa, é o que vai conceder de vagas, né? Então, hoje é uma realidade em Pelotas, tem uma construtora aqui que eu tenho muita gratidão, que já implementou isso. Então, não te interrompendo, te complementando, então existe um legado teu, sim, né? Me orgulho muito. Que vamos chegar lá, mas o Johnny retornou, né? Tentou a reeleição, não foi eleito, mas isso é um outro momento. Mas esse projeto ainda tá na rua. É isso que eu sempre falo, né, Alicia? O político ele passa, o mandato passa, mas a política pública ela fica e vai permanecer por muitos e muitos anos. Tu começa, tu galga esse espaço e outros vão trilhando. E isso fica, e daqui a pouco vai ter lá na frente um outro que vai entrar, vai aprimorar ele, daqui a pouco eu volto de novo, melhoro mais um pouquinho. Então é isso, é cíclico, né? E esse projeto ele hoje é uma realidade, já tem uma construtora que está viabilizando e, além desse, não sei se eu já posso embarcar no outro que me orgulha. Só um pouquinho, eu quero saber, quando tu foi eleito em 2020, tu era o vereador mais novo. Isso, eu me elegi o vereador mais novo. Mais novo do Quando eu chego à Câmara eu era mais novo. Ano de 2020. Eu tirei o título do Michel, que era o mais novo. Michel até promove. Então. Tá, e atualmente, qual é o vereador mais novo que tá na Câmara? Puxa vida, se eu não me engano, é o Arthur Alau. Arthur Alau, acho que é também. Se eu não me engano. Aí depois, eu entrei, tirei o do Michel, aí depois entrou o Cauê e tirou o meu título. Aí foi o Cauê o mais jovem. E aí agora o Arthur tirou o título do Cauê. Gente, tira aí. Perfeito, mas eu vou pedir pra te segurar um pouquinho, porque eu quero falar com a nossa audiência do Papo que Empodera nesta madrugada de sexta-feira aqui
na tela da TV Com. Quero saber se vocês conhecem Johnny Soares e se estão gostando do nosso bate-papo. Porque se estão gostando, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Papo que Empodera aqui na tela da TV Com. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Academia Move, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 407, aonde o pessoal se exercita e o pessoal também se prepara para o verão. Hoje, em dia comemorativo, comemorando a festa junina. E aí, vocês conhecem o que a Academia Move proporciona? I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.
encerrando a nossa matéria diretamente da Academia Move, eu estou aqui neste tablado e nesses espelhos aonde a magia acontece e aonde os profissionais da academia oferecem as aulas de zumba, aeróbica mais local, step dance e ritmos gangá. E assim encerramos a nossa tour pela Academia Move e já deixo a novidade para vocês que durante 60 dias vocês acompanham todas as novidades da academia diretamente no Papo que Empodera. Estamos de volta com o nosso Papo que Empodera nesta madrugada de sexta-feira aqui na tela da TV Com. E recebendo hoje este queridão Johnny Soares, jornalista, já foi vereador da cidade de Pelotas e atualmente está conectado em âmbitos políticos. Mas agora, Johnny, tocando o nosso bate-papo, vamos... Tu tava ali encerrando, né, a tua experiência. Eu quero que tu conclua pra mim, né, do como que foi enriquecedor a tua experiência lá em 2020, quando tu foi eleito, né, o vereador mais novo da cidade de Pelotas. A palavra é tua. Bom, foi uma experiência que eu tenho o maior orgulho de ter passado, né? Além da questão dos projetos, né, a gente conseguiu melhorar muito, né, a representatividade nos bairros nos quais eu tive muita atuação, porque as pessoas têm uma ideia, o vereador é aquele que vai passar patrulha, aquele que vai limpar a valeta. Não, o vereador pede, ele solicita, ele corre atrás. Então, quem faz é a prefeitura. E quando eu chego ao mandato, né, eu moro lá no Arco-Íris, né, há 35 anos, a gente conseguiu fazer muita coisa lá. Se tem um local que não pode reclamar, é o Arco-Íris, porque a gente conseguiu muitas coisas que nunca a gente viu antes. A gente conseguiu recursos para pavimentar 4 ruas, a gente conseguiu colocar uma rotatória, nós conseguimos melhorar a questão de mobilidade botando quebra-molas, a gente conseguiu sempre botar o bairro no mapa das melhorias, né? Outro Sítio Floresta também a gente tinha muito trabalho, lá no Obelisco também, porque as pessoas falam, não fez nada. Tudo, eu tenho certeza que eu não fiz tudo, mas eu fiz muito, muito do que qualquer outro já tenha feito lá dentro. Digamos que tu deixou o teu legado, deixou a tua assinatura, né, para os próximos que virão. É muito bacana. E agora vamos pular, né, um take pro ano de 2024. Sim. O ano recente, né, as últimas eleições, aonde o Johnny esteve novamente, né, sendo um dos candidatos a vereador da nossa cidade. E eu acho que tu fez um número bom de votos, né? Sim. E isso também deve-se muito ao legado que tu fez lá atrás, né? Porque as pessoas não iriam depositar essa confiança em ti, né? Explicando pra você que está conectado conosco, o Johnny em 2024 foi candidato a vereador da cidade, não conseguiu entrar, mas fez um número de 1.785 votos. E agora eu quero que ele fale, né, novamente sobre essa experiência e também sobre esse bater ali na porta e não conseguir, né? A palavra é tua. Foi uma eleição muito difícil, né? Nós teve toda a questão das enchentes, dos ciclones, né? Eu vinha, né, de um governo no qual eu sempre apoiei, que é o do meu partido, de 16 anos, a gente tinha um desgaste natural, e isso acabou refletindo, né, na Câmara, nos vereadores, tanto que nós tínhamos há 2 legislaturas 4 vereadores, a maior bancada, e nessa eleição nós ficamos apenas com 2, né? Tivemos um corte pela metade. Eu acabei que tive essa questão de não conseguir a reeleição, mas eu fui o único dos vereadores que conseguiu aumentar a votação, né? Aumentei em mais de 50% o meu número de votos. Isso é um sinal, um reconhecimento que foi pelo mesmo partido? O mesmo partido, né? Então, é um sinal que eu tô no caminho certo, que as pessoas aprovaram, e mesmo que a gente não tenha conseguido a eleição, a gente é uma liderança, né? As pessoas te enxergam com uma representatividade e isso não muda. Como eu falo, a política é uma missão, independente de onde tu estejas, tu tá ali para servir, tu tá ali para fazer o melhor pro outro. É isso que me move, é isso que me motiva, é isso que eu gosto de fazer. Perfeito. E aí, né, como tu já citou ali, que tu trabalhou com a nossa antiga prefeita, né, Paula Mascarenhas, tu
Não conseguiu, bateu ali na porta, Sim. né? Que é uma coisa natural, né? A gente, acho que em tudo... É uma disputa, né? Não, eu já ia te dizer, em tudo que a gente entra, a gente tem que entrar sabendo que podemos ganhar, podemos perder. E eu acho muito interessante, né, enfatizar que 1.785 votos não são para qualquer um, Sim. né? Mas eu quero te perguntar, tu não conseguiu ficar como suplente? Isso, eu sou o primeiro suplente hoje dos eleitos, né? Perfeito. E eu sempre gosto, né, de frisar, né, que com essa votação, em 6 partidos eu teria me elegido. Então, a Câmara elegeu 9 legendas, salvo engano. Desses 9, 6 eu estaria lá. Tá, então me ajuda a entender aqui, até que deve ser uma curiosidade do pessoal de casa, Sim. a gente que é leigo na área da política. Tu então, a qualquer momento, tu senta lá no plenário. Isso, se um dos eleitos, dos 3, né, que compuseram a federação PSDB Cidadania, Tá. né, por algum né, motivo se elegerem deputados ou Certo, tiverem que se certo. ausentar, eu sou o primeiro suplente. Pra eu- suprir ali isso, essa vaga. isso. Perfeito. Até é bom a gente falar sobre esse assunto. Eu sabia que existia, no caso vocês, né, que ficaram de suplente para suprir. Mas eu não sabia que tinha o suplente de quem? Eu achei que era do geral. Isso, não, é da tua bancada, é onde tu concorreu, né? Por exemplo, se sair um vereador do PSDB, não vai entrar no pessoal ali pra ficar nesse tampão, digamos, nesse Talvez- período, né? Talvez isso é uma pergunta seja meio idiota, mas é que não é a minha Não, área. A gente é só aqui da outra, né? Enfim. Perfeito, Johnny. Não, muito bacana. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, né? Lá atrás, em 2020, tu deixou a tua marca, porque o pessoal confiou em ti novamente. Eu deixo aqui uma... Não, e aumentar a votação é algo que, né, na política a gente, quando tu acaba reduzindo é um mau sinal, mas quando tu aumenta é um Tá, então... mensagem que tá no caminho certo. As próximas votações, podemos te esperar como candidato Pois ou é. ainda tá pensando? Pois é, tu sabes que, como eu falei, o bichinho da política te morde, né? Não, o futuro a Deus pertence, Não. né? Mas a gente que tem essa vontade de fazer mais, de fazer, de deixar algo... porque, claro, o que a gente fez no passado, eu tenho muito orgulho, mas eu sei que eu posso fazer mais. Eu sinto que a minha missão não terminou Mas ainda. deixa eu te corrigir, não é o bichinho da política te mordendo. O bichinho da política já te mordeu, porque Já, tu já, já está nesse âmbito. É. A gente agora quer saber se tu ainda vai querer esse título novamente ou se Sim. tu vai querer os bastidores. Pois é, tu sabes que depende muito, né? Mas eu tô sempre disponível, tô sempre disposto a fazer mais pela minha cidade, pela minha região. Acho que eu tô pronto para os desafios que possam vir aí, com certeza. Perfeito. Acho que dá certo. Johnny, a gente hoje em dia, né, fala muito sobre redes sociais, né, vivemos em uma era muito digital. Sim. Tu é um jornalista, né, atualmente um jornalista se liga muito às redes sociais, porque o jornalista que acha que vai ficar só ali na TV e não vai divulgar o seu trabalho nas mídias, ele infelizmente está um pouco ralado, porque hoje em dia a competição é grande, né? Ainda mais na política, né? Nessa área. Exatamente. E eu quero que tu fale como que tu enxerga o impacto das redes sociais no nosso trabalho, né? A gente te acompanhando ali nas redes sociais, até eu andei fazendo um aparo nas tuas redes, porque tu sentaria aqui. Eu vi que tu tem o teu videomaker, Sim. tu tem as pessoas que trabalham pra ti no off, que Sim. fazem teus vídeos, as questões. Como que tu enxerga esse âmbito? E também, se tu acha que existe, né, óbvio que sem trabalhar com nomes, pessoas que, de certa forma, usam isso pra subir mais um nível, pra alcançar mais seguidores, né, e não tanto pra mostrar o trabalho, né. Claro. A palavra é tua. As redes sociais, tá? Elas tiraram, né, várias pessoas que às vezes estavam no anonimato. Hoje elas se sentem aí encorajadas, né, a falar o que querem, falar o que pensam. E é normal, é do jogo, principalmente Sim. na política, né? Mas tem alguns casos, tá, que passa do ponto, né? Pessoas que acabam partindo pro pessoal, pessoas que acabam falando que não é verdade, as fake news que estão por aí. Né, a rede social, ela quando bem usada, né, ela é muito transformadora, porque tu imaginas, às vezes tu tá aqui e tu podes muito bem ver um discurso lá de Brasília, tu tá acompanhando ao vivo o que o teu deputado tá fazendo, mas por outro lado, né, Alicia, tem essa questão das pessoas que estão ali só para te xingar, estão ali para te, né, falar mal de ti. E a crítica, né? Hoje abriu pra crítica, eu acho que a crítica... Vou te interromper, te Tá, complementando. tá. A rede social é um... Vamos supor, como é que se chama? Me fugiu a palavra. Uma terra sem lei. Isso aí. É onde eu posso
te xingar, criar um fake, te xingar, e eu posso agora passar na rua por ti e te apoiar, porque eu não tenho coragem de falar pessoalmente. Isso. E Alicia, e eu tive várias experiências, né? Porque quando eu entrei, eu dava muita bola. Bah, eu olhava ali os comentários, bah, essa pessoa falou mal de mim. E até tu criar uma casca, né? Até tu entender que aquela pessoa não tá xingando a pessoa, tá xingando o político, tá xingando o que tu representa, talvez, o teu partido. Então tu acaba vendo críticas vazias, críticas que é só para te deixar mal, para te deixar triste, e críticas que te ajudam, críticas construtivas que algumas tu aprende. Poxa, é verdade, aquela pessoa tem razão, aquela votação não era para ter sido daquela forma, era para ter falado diferente. Então tu tem que saber discernir e não deixar aquilo te contaminar, porque tem, infelizmente, né, tem várias pessoas que só querem te fazer mal, te prejudicar, muito mais na política. A gente vê aí várias situações. Agora, essa polarização que a gente vive hoje, que é totalmente negativa, é totalmente nociva, eu acho que a gente tem que baixar a guarda, né? Porque hoje, qualquer coisa que aconteça, esses dias eu postei algo que fala, não, tu é Lula, tu é Bolsonaro. Não sou nenhum dos dois, não é por aí. Então, a rede social, ela permitiu muito isso, né? E tem casos que... E querendo ou não, né, eu, na realidade, não me considero uma pessoa... Me considero uma pessoa pública. Sim. Quando o meu programa tá no ar. Porque fora o meu programa... Na realidade, até uma curiosidade, que eu abri o meu Instagram quando eu voltei com o meu programa, né? Porque o meu programa não era um programa, ele veio, né, para a tela da TV Com e foi oficializado como um programa. Sim. O Papo que Empodera, ele é um projeto iniciado como um podcast, né? Ele já tem 3 anos, ficou 2 anos em formato de podcast, fechamos 3 anos agora na TV Com, né? E aí, oficialmente, eu tive que ser mais maleável com as minhas redes. E também, uma curiosidade do Papo que Empodera era que a gente sempre fez temporadas. Então eu conseguia fazer assim, se eu tô 3 meses, 4 meses com uma temporada, eu vou abrir meu Instagram, porque eu vou fechar parcerias e vem. Depois eu fecho, eu não sou uma digital influencer, eu fecho e tudo bem, entendeu? Mas hoje posso me colocar como uma pessoa pública. Eu acho que uma pessoa pública tem que estar preparada. E eu acho também que exige uma saúde mental para te discernir o que é. O Johnny agrega na minha vida no sentido da crítica, ou o Johnny só está me criticando porque ele... não vamos nem usar termos baixos, mas... porque ele não tem o que fazer em casa e ele tá ali, sabe? Às vezes quer o teu lugar. Muitos que criticam querem sentar lá na cadeira. E também vamos falar o português claro. O que tu construiu para me criticar? Aí, se tu tem essa bagagem, a gente vai rever. Se tu não tem, tu me desculpa, minha senhora, meu querido, meu amado, mas fique no seu canto que eu vou ficar aqui no meu, porque eu não tenho trabalho para fazer. Então, existe muito isso, né? O passar do tempo, né, te dá essa me deu maturidade. essa casca que eu não... Hoje não... O que me agrega, eu mudo, eu modifico, mas aquilo que é raso, eu deleto. E como é muito interessante, né? Tu fala lá atrás que tu foi o vereador eleito mais novo. Então eu acredito que tu deva ter batido muita cabeça nessa época, porque tu é da idade. Sim, né? E tu não sabes lidar com a crítica. Porque no primeiro momento tu quer mostrar pra aquela pessoa que o que ela tá falando não é verdade, o que ela tá dizendo não procede. Mas, será que vale a pena? Será que ela tá aberta pra ouvir? Também existe. Às vezes também. Tá. Quando a gente é novo, muito novo, assim, tu foi eleito novamente, 31 anos, né? 31 anos. Não é tão novo, né? Mas é novo, óbvio. Existe também uma questão egóica, né? Eu venci, eu quero mostrar meu trabalho. Aí quando tu recebe uma crítica, aquilo bate, né? Muito. Eu ganhei, eu fiz os meus votos, eu tô mostrando meu trabalho. Como assim ela tá me criticando? E quando a gente já é mais maduro, mas a gente já consegue, a gente vai aprendendo, Exatamente. E aí, falando sobre as redes sociais, tu é uma pessoa, né, a pessoa pública, Johnny Soares, né, que atualmente, qual é o teu cargo atualmente? Isso, hoje eu tô na Portos RS, né, tô lá na assessoria técnica da presidência, é uma oportunidade nova que eu tenho muito orgulho de estar passando, né, porque a gente, né, às vezes nem sabe quando na cidade existe um porto, né, e o porto, ele por ali, que passa várias embarcações, né, várias... entregas que a gente direciona para o mundo, né? Então, tem sido uma experiência muito bacana. E explica para o pessoal de casa, especificamente, qual é o teu trabalho? Isso, lá eu faço... hoje, né, eu tô
né, como assessor da presidência, né, e a gente auxilia, né, em todas as questões. Aqui mesmo a gente tem a nossa pedreira do Capão do Leão, por exemplo, que é o que eu estou mais a par, que a gente tem que ver a questão de licença, a gente tem que ver a questão de como a gente vai utilizar aquele espaço melhor. Então, tu fica assessorando em Então tudo que é possível. Podemos simplificar que o teu atual trabalho é na assessoria. Isso. Perfeito, Isso. tá. E então, te promover, né, para ter mais... talvez mais visibilidade nas redes sociais não é uma coisa que passa pela tua cabeça. Isso, na função que eu desempenho hoje, ela é uma função que não Mais não bastidores, é né? isso, mas o que acontece? Eu sigo o líder Johnny Soares, eu sigo lutando pelos bairros, lutando pelas pessoas, eu sigo com contato. Hoje eu tenho uma boa entrada com o governo, né? Hoje eu consigo manter o contato com os secretários, eu consigo ter uma relação muito próxima por toda a história, né? Por toda a minha forma de trabalhar, porque tu és um reflexo das tuas atitudes, né? Porque quando tu tá, teoricamente, tá no poder, tem gente, não, agora eu sou vereador, agora eu tô aqui. Não, eu sou exatamente o mesmo. Se tu pegar o Johnny estagiário, eu sou exatamente o mesmo. Claro, hoje, com a casca, aquela que eu te falei, né? Muito mais preparado, muito mais pronto para o embate, digamos assim, mas o mesmo Johnny de sempre. Então, onde quer que eu esteja, eu não consigo discernir, não consigo me afastar. O que é X, o que é Y. Eu não consigo me afastar de ser essa, porque tem pessoas que ainda hoje estão no mercado de Johnny, vê isso, vê aquilo pra mim, porque o mandato passa, mas a tua essência fica. Então, por mais que eu não esteja exercendo o mandato de vereador, eu sigo próximo das pessoas que eu gosto, eu sigo lutando, porque, como eu falei, é a minha missão. E isso, as pessoas virem até a ti, virem até as tuas redes, é mérito e honra tua, pelo teu trabalho que tu executou, né, e que ainda é lembrado. De tantos anos, né, Liz? Perfeito. Então, atualmente tu está em um cargo de assessoria, né, segue fazendo os teus projetos e contribuindo para nossa cidade da forma que tu pode, e a tua questão, né, no âmbito do jornalismo, eu não digo nem voltar para uma TV, uma coisa porque a gente sabe que a gente vive numa cidade do interior, onde a comunicação é muito fraca, né, é um campo, não é nem fechado, ele é apertado, assim, sabe? E então eu nem digo retornar a apresentar a televisão, mas eu digo assim, contribuir para algo ligado à comunicação não passa pela tua cabeça. Pois porque acontece, às vezes, tu tá num local, tu pega o celular, tu mesmo fala, eu tô aqui agora, Não, mas eu falo... Trabalhando num meio de comunicação, eu não digo também, talvez, em frente às câmeras, mas contribuir. Atualmente, tu tem um ofício que é bastidores, né? E contribuir, talvez, nos bastidores de alguma veículo, alguma mídia, alguma televisão. Não descarto. Pode, dependendo do que for, eu acho que é válido, sim. Né? Deixando claro que a gente sabe que prós e contras, interior, cidade pequena, a gente sabe que é difícil, mas, né, com a tua experiência, com a tua bagagem, com certeza seria um trabalho interessante, né? Sim. Perfeito. E agora, Johnny, eu quero que tu fale, né, sobre os teus projetos. Tu já falou, né, que o Johnny é jornalista, gosta de conversar, tem bastante assunto e bagagem, mas eu quero que ele fale sobre um projeto específico, né, que tu encabeçou no ano de 2020, isso, perfeito, isso. né, que foi o projeto relacionado às farmácias, né, e eu quero que tu fale, porque é um projeto muito interessante, acredito que novamente voltamos às questões, né, que as pessoas te dão atenção e ainda lembram muito do teu mandato, porque tu deixou um legado, Com e certeza. esse projeto é uma das coisas que vale muito a pena tu enfatizar. A farmácia solidária, né, ela me chega no momento onde a população estava muito preocupada, porque foi bem no período que o governo, à época, né, ele cortou muitos medicamentos da farmácia popular. E isso fez com que, naquela época, a pessoa que estava acostumada a tirar o medicamento da pressão, por exemplo, ela não conseguia mais. E aí estava naquela dificuldade, naquele problema. Me chega ao vereador isso, né? Chega ao mandato, né? Eu pensei, olha, vamos criar uma alternativa que é uma farmácia solidária, porque eu vi que isso lá em Porto Alegre deu certo, lá em Farroupilha deu certo. Farroupilha foi o primeiro município que implementou a farmácia. Então, já tratei de propor o projeto, ele foi aprovado por unanimidade na casa, né? E a prefeita imediatamente sancionou. Então nós fomos buscar as alternativas para abrir a farmácia, né? Porque é medicamento, tem que ter um local, não é fácil, né? E a gente passava pela prefeitura em algumas crises. A secretária Roberta foi uma grande parceira, nós fomos até a Farroupilha ver o projeto que lá deu muito certo. O que é a farmácia solidária?
Alicia, tu tem um medicamento sobrando em casa. Todo mundo tem. Um medicamento que tu Tá. tomou, que tu te curou e tá lá parado. E o que tu faz com esse medicamento? Olha, eu boto fora, eu espero vencer. E às vezes aquele mesmo medicamento tá lá na minha casa, na casa de quem nos assiste, tá sendo necessário para uma pessoa utilizar em outro lugar. Então a Farmácia Solidária é uma rede, né, que a gente consegue disponibilizar o medicamento e mais, a gente conseguiu fechar com os laboratórios, tá? Porque o médico, ele recebe muito medicamento dos laboratórios que tem interesse na vendagem. E o médico, como recebe muito, ele também não sabe onde descartar essa caixa fechada ali, essa caixa fechada. E então doa para a farmácia, a gente faz uma triagem, a Anguera entrou como parceira, a Betânia lá, na época a Janice também nos contribuiu muito conosco, e a farmácia está aberta, está lá na Anguera, no segundo andar, funcionando, mais de 300 atendimentos em 3 meses. E importante falar que há quantos anos? Ela está aberta desde novembro de 24. Não, tô falando mais, a farmácia abriu agora, mas Isso, o abriu em projeto novembro. foi encabeçado... Isso, ele virou lei em 21. Então, até tu tirar do papel, tu implementar, tu colocar... Sim, existe uma burocracia. É uma burocracia gigantesca, que é o que atrapalha o setor público. Sim. E lá hoje a farmácia está aberta, ela fica aberta de segunda a sexta, às 8h, meio-dia, lá na Anguera. É só tu ir com a tua receita lá. A gente também pede que dentro do possível tenha cadastro único, que a nossa ideia é atender quem precisa, atender quem tem baixa renda. Isso, tirou a palavra da minha boca, eu já ia falar. Existe uma triagem, uma né? triagem. Porque a gente quer atingir as pessoas que mais precisam, Com né, certeza, Alice? tirou a palavra da minha boca, eu ia falar isso. Perfeito. Não, muito bacana. Eu já quero deixar aqui, né, pra nossa audiência, pro pessoal que nos acompanha, os meus parabéns, né, por esse projeto muito bacana, né? Mais uma vez tu me comprova que o teu legado foi muito eficaz e por isso que tu colhe os frutos, né, e as honrarias das pessoas até hoje, porque realmente é muito interessante, inclusive eu tive um tio, né, que faleceu há pouco tempo. Sim. E a gente fez essa mesma questão. Só claro, não lembramos dessa farmácia, agora até eu posso também contribuir. Claro, e Alice, um parênteses rapidinho, né? Às vezes tem remédios caríssimos, né? Remédios que a pessoa, né, que infelizmente, de oncologia mesmo, né? Que a gente sabe que acaba às vezes demorando um pouco quando acaba chegando esse medicamento. Infelizmente a pessoa às vezes já foi até óbito. E aí o que a família faz com aquele medicamento que chegou? Doa pra farmácia, que tem uma pessoa que tá precisando. E às vezes dele, né? as pessoas até não doam porque não tem, a falta de informação, né? Às vezes, então vai ficar aqui, vou esperar alguém precisar. Não, mas não, alguém precisar é muito vago, sempre tem alguém precisando, sempre né? tem. Muito bacana. E a gente também teve uma parceria que a farmácia foi ampliada também para pet, né? Para os animais, que hoje a gente tem muitos animais que precisam também, então a gente conseguiu ampliar esse projeto para os animais com uma parceria com a vereadora Marisa. Então, complementando, quem precisar fazer esse descarte ou até precisar, né, desse uso, né, que for uma pessoa que possa passar pela triagem e ser comprovada que é uma pessoa que realmente tem necessidade, que é baixa renda e afins, ela pode encontrar essa farmácia aonde? Lá no segundo andar da Faculdade Anguera, na Fernando Osório, perto ali do Maxi, se eu não me engano. Aqui agora é Atacadão. Existe uma troca, mas deu pra entender. E também as redes sociais do Johnny estão Só me chama lá à disposição. O nosso WhatsApp 984 35 7166, pode chamar que a gente faz todo o encaminhamento, dá toda a informação que a gente gosta. Perfeito! E eu quero saber se você que está conectado conosco nesta madrugada de sexta-feira está gostando do bate-papo. Porque se você está gostando, eu quero mandar um super beijo para os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do Papo que Empodera. Primeiramente, eu começo pela Academia Move, localizada na Avenida Duque de Caxias, aonde você vai revitalizar o seu corpo e também aproveitar, né, de tudo que os exercícios físicos beneficiam você. Também mando um super beijo para a loja que me veste nesses bate-papos pra lá de empoderado, que é a loja Ideal Modas, localizada no bairro Fragata. Mando um super beijo também para a loja de decorações Sadecor e também para a loja de aluguéis, localizada no centro da cidade de Pelotas, que é a loja Noivas e Cia. E agora, eu e o Johnny precisamos tomar uma água, porque na volta do intervalo tem bate-bola, jogo rápido e, infelizmente, a finaleira do Papo que Empodera. Voltamos já! Hold me close till
Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Academia Move, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 407, aonde o pessoal se exercita e o pessoal também se prepara para o verão. Hoje, em dia comemorativo, comemorando a festa junina. E aí, vocês conhecem o que a Academia Move proporciona? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. E encerrando a nossa matéria diretamente da Academia Move, eu estou aqui neste tablado e nesses espelhos aonde a magia acontece e aonde os profissionais da academia oferecem as aulas de zumba, aeróbica mais local, step dance e ritmos gangá. E assim encerramos a nossa tour pela Academia Move e já deixo a novidade para vocês que durante 60 dias vocês acompanham todas as novidades da academia diretamente no Papo que Empodera. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick. Muito boa noite! Estamos de volta com o nosso Papo que Empodera, ou melhor, na finaleira do nosso Papo que Empodera, recebendo hoje Johnny Soares, que já falou, tem muita história para contar e principalmente bagagem. E agora eu quero saber o que você que está conectado conosco na tela da TV Com nesta madrugada de sexta-feira está achando do nosso bate-papo. Porque se você chegou agora, vai acompanhar a finaleira, mas já adianto que os nossos bate-papos, depois aqui do ar, vão para as nossas plataformas digitais no YouTube TV Com Pelotas. Johnny, aqui no Papo que Empodera, ninguém escapa do... Agora eu vou te perguntar, assistia a Marília Gabriela?
Pois é, eu via ela, eu via que ela tinha esse momento aí. Não, e, tu sabe. e ela apertava uma frase também pra pessoa, digo uma frase lá atrás, né? Tá, tu sabe que a Marília Gabriela me inspirou muito a ser uma comunicadora. Ó, Eu sempre show de assisti. bola. E eu me lembro de ser pequena, assim, gostar. E era um programa que eu me lembro muito dela na época do SBT. Sim, E de frente com o Gabi. De frente com o Gabi. E outra coisa, era tarde, né? Sim, Pra era uma na madruga. criança, eu acho que eu devia de ter 8 anos, era tarde, né? É, Mas eu ficava ali sempre... esperando. Eu não sei se eu ficava esperando, mas eu acho que os meus pais, a minha mãe, via. Assistia. E era um programa que me chamava atenção. Aí, ó, agora, ó, o bichinho da comunicação já me Isso, picando lá te atrás. Né? Vamos lá. Johnny, bate-bola, jogo rápido, um medo. Envelhecer sem saúde. Envelhecer dependendo, enfim. Isso aí é um problema. Felicidade. Felicidade é estar perto de quem tu gosta. Pobreza de espírito, pra mim é... Pobreza de espírito é tu ser arrogante, tu desprezar os outros, tu não ser humilde. Falta de humildade. Uma realização. Ter sido vereador em Pelotas. Preconceito. Absurdo, inaceitável. Tenho profundo respeito por... Tenho respeito pela irmã Sunta, vamos citá-la de novo. Pessoa incrível, com mais de 100 anos, fazendo bem pra todo mundo. Uma qualidade. Uma qualidade... Sou humilde, tenho humildade. Não me sobe pra cabeça estar onde já estive, eu posso estar. Eu acho que a humildade é foco central. Tenho pés no chão. eu Isso, diria. pés no chão, isso aí. Um defeito. Um defeito desorganizado e teimoso. Depois que eu vou pra um lado, eu não volto. Eu não respeito. Eu não respeito gente falsa, gente ingrata. Me defina, Johnny Soares, em uma palavra. Lutador. Antes de agradecer o nosso ilustríssimo convidado, eu quero agradecer você que está sempre conectado conosco aqui na tela da TV Com e que já sabe que os nossos encontros é toda sexta-feira a partir da 00:30. E também quero mandar um super beijo para os nossos patrocinadores e apoiadores, que você que nos acompanha nas mídias digitais, mais precisamente no Instagram, sabe que a gente se associa a marcas e estabelecimentos que também conversam e empoderam você. Johnny, agora eu quero te agradecer imensamente. Eu sempre gosto, né? É uma quebra de protocolo fazer isso, mas às vezes eu faço. Eu gosto de dizer que eu, Alicia, acredito muito em forças, né, Sim, superiores, também. enfim. E acredito muito que a gente acha que controla a nossa vida, mas a gente não controla, né? E eu acho que, novamente, tu estar sentado aqui é uma força superior e uma prova que a gente não controla, né? Porque, óbvio que o Johnny seria extremamente 1001 vezes convidado, mas hoje ele está sentado aqui por uma quebra de logística, né? E ele super topou, né? Foi uma entrevista extremamente bacana. Não é a primeira vez que acontece isso, até me lembrei agora do nosso primeiro convidado, Sim. Thiago Rodrigues, tu conhece, né? Sim. O Thiago também foi uma quebra de logística, Legal. porque era o meu primeiro programa aqui na TV Com e eu chamei o Thiago pra gravar um piloto comigo. Poxa, Né, que o piloto pode ir ao ar, como não pode, né? E aí houve uma quebra de logística e eu Sim. digo, bom, o convidado é extremamente competente, vamos botar no ar. Acabou. Então, eu acredito sempre, né, antes da questão da comunicação, em forças superiores e do que é pra ser e ponto. Então, muito obrigado. Eu tenho, sem sombra de dúvidas, né, eu acho que tu ainda tem muito pra agregar e contribuir pra nossa cidade e foi um prazer imenso bater esse papo contigo. A palavra é tua. Imagina, eu que agradeço, né? Aceitei o convite de pronto, porque eu tô sempre disponível, acredito muito no teu trabalho, acredito muito aqui, né? No podcast, né? O Quem Empodera, agora né? não, agora não é mais Papo podcast, Quem Empodera, agora é né? programa. Mas eu quero te agradecer muito o convite, né? Sempre que tu me chamar, tô à disposição. Agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo e contem comigo aí que eu tô sempre à disposição que for preciso. Obrigado e parabéns. E eu deixo aqui uma dica, vou deixar no ar pra estar gravado, que nós precisamos de mais Johnnies e pessoas competentes nos bastidores de televisão, hein? Tô bom, hein?
Isso aqui tá gravado. Obrigado. Muito obrigado, prazer, que eu agradeço. não digo que é meu, é sempre nosso, aqui da TV Com, receber vocês, pessoas com bagagens grandes e competentes no que fazem. Obrigado pela acolhida e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado. E agora eu quero dizer obrigado pra você que está até essa hora, a madrugada de sexta-feira, ligadinho aqui no Johnny Soares e no Papo que Empodera, porque você sabe que aqui o assunto é de qualidade. Eu quero que vocês falem o que acharam e também, para a próxima sexta-feira, venham interagir conosco. Um beijo grande e até sexta-feira que vem. Da 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 da.